E se eu te perguntar quem é o time atualmente mais vezes campeão do Campeonato Pernambucano da Série A2, você saberia? Não sei. Fundado em 13 de fevereiro de 1960 na cidade pernambucana de Vitória de Santo Antão, distante 45 quilômetros da capital Recife, o Vera Cruz Futebol Clube, pelo menos até aqui, é o maior vencedor da Série A2 do Campeonato Pernambucano, com 4 conquistas. E no vídeo de hoje vamos abordar sua terceira conquista, que foi em 2014. E se tu quiser saber como foi essa proeza, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos, porque Vera Cruz tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Vitória de Santo Antão é uma cidade localizada a 45 km de Recife, vizinha cidades como Glória do Goitá, Chão de Alegria, Escada, Primavera, Pombos, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e São Lourenço da Mata. A cidade foi cenário do filme Lisbela e o Prisioneiro de 2003 e é lá onde se localiza o Monte das Tabocas, local no qual em 1645 ocorreu a primeira das batalhas que culminariam com a expulsão dos holandeses do território brasileiro. Aí vem um lunático e diz: mas se a gente tivesse sido colonizado pela Holanda, a gente seria hoje mais desenvolvido? Sabe de nada, inocente! Sim, igual Suriname. A cidade contava com o estádio Carneirão, tradicional palco desportivo da cidade, mas que hoje se encontra em situação de abandono irreversível, o que força as duas equipes da cidade, o Vera Cruz e o Vitória, a mandarem seus jogos na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Em 2014, o Vera Cruz foi campeão da segunda onda pernambucana, pela terceira vez, repetindo os feitos de 2006 e 2009, e voltaria a faturar o troféu em 2020. O Vera Cruz de 2014 era treinado por Luiz Carlos Mendes, vindo da Queimadense da Paraíba e que atualmente, em 2023, é o treinador do Vera Cruz. E contava com jogadores como o goleiro Andrei, vindo do Coriçaba do Piauí e que atualmente está no Tum-Tum do Maranhão. Os defensores Cláudio Santos, vindo do Vitória de Pernambuco e que atualmente está no Al-Dafra dos Emirados Árabes. O Anderson, vindo do Bom Sucesso do Rio de Janeiro e que encerrou em 2016 no Lagarto de Sergipe. Rodolfo, vindo do Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe e que naquele mesmo ano encerrou no próprio Vera Cruz. E Kaique, vindo do Assisense de São Paulo e que atualmente em 2023 está no Jacobina da Bahia. Os meias Bia, vindo do Olinda e que encerrou em 2018 no América do Recife. Severino, vindo da base e que encerrou em 2015 no próprio Vera Cruz. E Marquinhos, vindo do Belo Jardim e que encerrou no próprio Vera Cruz em 2015. Cezinha, vindo da base e que atualmente está no Decisão de Sertânia. Redson, vindo do Pesqueira. E Cláudio Pitbull, vindo do Ibis e que encerrou em 2007 no Murici de Alagoas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um fato bem lamentável. O atacante Redson, um mês depois de ser campeão pernambucano da segunda divisão pelo Vera Cruz em 2014, acabou falecendo em um acidente de automóvel na PE 050, que é a rodovia que liga as cidades de Vitória de Santo Antão e Limoeiro. Redson Veridiano de Lima tinha apenas 23 anos. Era natural de Vitória de Santo Antão e já tinha passado também no Alto Esporte da Paraíba. Fica então a homenagem. Participaram daquele campeonato o Afogados Futebol Clube da cidade de Afogados da Engazeira, o Altinho Futebol Clube da cidade de Altinho, o Araripina Futebol Clube da cidade de Araripina, o Clube Atlético Pernambucano da cidade de Carpina, o Barreiros Futebol Clube da cidade de Barreiros, o Belo Jardim Futebol Clube da cidade de Belo Jardim, o Centro Limoeirense da cidade de Limoeiro, o Ferroviário Esporte Clube da cidade do Cabo de Santo Agostinho, o Ibis Esporte Clube da cidade de Recife, a Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes, o Jaguar da cidade de Jaboatão, o Olinda Futebol Clube da cidade de Olinda, o Petrolina Social Futebol Clube da cidade de Petrolina, o 7 de Setembro Esporte Clube da cidade de Garanhuns, o Timbaúba Futebol Clube da cidade de Timbaúba e o Vera Cruz Futebol Clube da cidade de Vitória de Santo Antão. A estreia do Vera Cruz está no dia 20 de julho, no estádio Gilene de Carle, no Cabo de Santo Agostinho, diante do Ferroviário do Cabo. Mesmo fora de casa, o Vera Cruz venceu pelo placar de 2-1. Gols de Guilherme aos 4 minutos do segundo tempo, a favor do Ferroviário do Cabo, e de Cezinha aos 18 e Redson aos 32, ambos no primeiro tempo, a favor do time vitoriense. Dia 23, e jogo em casa no estádio Severino Cândido Carneiro, o Carneirão, em Vitória de Santo Antão, diante do Barreiros. E o Vera Cruz saiu vencedor pelo placar de 1-0. Gol de Redson aos 28 minutos do primeiro tempo. Em seguida, jogo no dia 27, em casa, no estádio Carneirão, diante do Jaguar de Jaboatão. E o Vera Cruz venceu por 2-1.
Gols de Cláudio Pitbull aos 13 e Redson aos 43, ambos no segundo tempo, a favor do Veracruz, enquanto que o único gol do Jaguar foi anotado pelo atleta Hugo aos 46 minutos da etapa final. Pela quarta rodada, jogo no dia 30 de julho, no extinto estádio Jefferson de Freitas, em Jaboatão dos Guararapes, diante do Jaguar. E o time jaboatonense venceu pelo placar de 3-1. Gols de Micael a 1 minuto, Bilisco aos 12, ambos no primeiro tempo, e Tomás aos 44 minutos do segundo tempo, a favor do Jaguar. Enquanto que o único gol do Veracruz foi marcado por Neto aos 45 minutos da etapa final. Na sequência, jogo no dia 13 de agosto, na cidade de Barreiros, no estádio Luiz Brito de Melo, diante do Barreiros. E as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Alex Caruaru aos 18 do primeiro tempo, a favor do Barreiros, e de Rafael Ibiapino, vindo do Campinense da Paraíba e que atualmente está no Gaúcho de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, aos 2 minutos da etapa final, a favor do Veracruz. Pela sexta e última rodada, jogo no dia 6 de agosto, no estádio Carneirão, diante do Ferroviário do Cabo. E o Veracruz venceu por 4-0. Gols de Rafael Ibiapino aos 4, Redson aos 21 e aos 31, e um de Cezinha aos 39 minutos, todos na etapa inicial de jogo. O Veracruz encerrou a primeira fase na liderança do grupo 3 com 13 pontos, seguido pelos também classificados, Jaguar segundo com 8 e Ferroviário do Cabo terceiro com 7. O Barreiros, quarto colocado com 5 pontos, foi eliminado. Nos outros grupos, começando pelo A, se classificaram o Araripina primeiro com 14, o Afogados da Engazeira segundo com 11 e o Altinho terceiro com 5. O Petrolina quarto com apenas 3 pontos foi eliminado. No grupo B pegaram as vagas do Centro Limoeirense primeiro com 11, o Belo Jardim segundo com 9 e o Timbaúba terceiro com 9. O 7 de setembro de Garanhuns, quarto com 3 pontos, foi eliminado. Por fim, no grupo D, devido à desistência do Decisão de Recife, atualmente sediado em Sertânia, todas as 3 equipes restantes já estavam classificadas para a fase seguinte, tendo ficado o Ibis em primeiro com 6 pontos, o Atlético Pernambucano em segundo com 6 e o Olinda em terceiro com 2. A segunda fase seria formada por 2 grupos hexagonais, com jogos de ida e volta dentro de cada grupo, se classificando os 4 primeiros de cada grupo para a fase seguinte. O grupo E seria formado por Altinho, Araripina, Belo Jardim, Ferroviário do Cabo, Ibis e Jaguar. Já o grupo F seria composto por Afogados da Engazeira, Atlético Pernambucano, Centro Limoeirense, Olinda, Timbaúba e Veracruz. A estreia nesta fase se deu no dia 10 de agosto, em Olinda, no estádio Eugênio de Araújo, Olindão, diante do Olinda, e mesmo na condição de visitante, o Veracruz venceu o Olinda pelo placar de 3-2. Gols de David aos 2 e Ibson aos 24, ambos no primeiro tempo, a favor do Olinda, enquanto que a favor do Veracruz marcaram Redson aos 9 da etapa inicial e Rafael Ibiapino aos 9 e aos 40 minutos do segundo tempo. Em seguida, jogo no estádio Carneirão, no dia 14, diante do Timbaúba, e o Veracruz venceu por 3-2. Gols de Redson aos 29, Cezinha aos 32, ambos no primeiro tempo, e Rafael Ibiapino aos 2 do segundo, a favor do Veracruz, e Chico aos 20 e Matheus aos 33, ambos no segundo tempo, a favor do Timbaúba. Dia 17, jogo na cidade de Afogados da Engazeira, no estádio Valdemar Viana de Araújo, Vianão, diante do Afogados, que venceu por 2-0. Gols de Jobert Júnior a 1 minuto e Jorginho aos 23, ambos na etapa final. Na sequência, jogo no estádio Carneirão, em Vitória, diante do Centro Limoeirense, no dia 20, e o Galo do Maués venceu o Centro Limoeirense pelo placar de 5-0. Gols de Wanderson aos 26 do primeiro tempo, Cezinha aos 8, e aos 18 e aos 21, e Rafael Biapino aos 30, esses na etapa final. Pela quinta rodada, jogo no dia 23, no estádio Luiz Alexandrino, na cidade de Camaragibe, diante do Atlético Pernambucano, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Everton Felipe aos 13 do primeiro tempo, a favor do Atlético Pernambucano, e de Cezinha aos 13 do segundo, a favor do Veracruz. Em seguida, jogo no estádio Carneirão, no dia 27, diante do Atlético Pernambucano, e o Veracruz venceu pelo placar de 2-0, gols de Rafael Biapino aos 26 do primeiro tempo e Neto aos 35 da etapa final. Dia 31, jogo no estádio José Vareda, na cidade de Limoeiro, contra o Centro Limoeirense, e mesmo fora de casa, o Veracruz venceu o Centro Limoeirense por 4-0. Gols de Cezinha aos 8 do primeiro tempo e aos 27 do segundo, Silvinho aos 12 e Redson aos 38, ambos na primeira etapa. Na sequência, jogo no dia 3 de setembro, no estádio Carneirão em Vitória, diante do Afogados, e o Galo do Maués venceu por 3-0. 3 gols de Cezinha aos 39 do primeiro tempo e aos 22 e aos 33 do segundo.
Em seguida, jogo no dia 6, no estádio Ferreira Lima, na cidade de Timbaúba, diante do Timbaúba, e as duas equipes empataram em 0-0. Pela 10ª e última rodada, jogo no estádio Carneirão, no dia 10, diante do Olinda, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Severino aos 16 do segundo, a favor do Veracruz, e de Jose aos 39 do primeiro, a favor do Olinda. No grupo E estavam classificados o Belo Jardim primeiro com 21, o Altinho segundo com 19, o Jaguar terceiro com 15 e o Araripina quarto com 15. Ficaram de fora o Ibis, quinto com 7, e o Ferroviário do Cabo, sexto com 3. No grupo F pegaram as vagas o Veracruz primeiro com 21, o Timbaúba segundo com 17, o Atlético Pernambucano terceiro com 14 e o Afogados quarto com 14. Ficaram de fora o Olinda quinto com 9 e o Centro Limoeirense sexto com 4. Nas quartas de finais, o Veracruz teria como oponente o time do Araripina, e o primeiro jogo aconteceu no dia 14 de setembro, no estádio Chapadão do Araripe, na cidade de Araripina, e o time da casa venceu por 2-1. Gols de Mário Lucas, aos 10 do primeiro tempo e aos 11 do segundo, a favor do Araripina, e de Cláudio Pitbull, aos 35 da etapa inicial, a favor do Veracruz. A volta se deu no dia 21, no estádio Carneirão, em Vitória, e o Veracruz venceu por Araripina pelo placar de 1-0. Gol de Reidson aos 9 minutos do primeiro tempo, resultado que classificou o Veracruz devido à melhor campanha. Nas outras partidas, o Belo Jardim eliminou o Afogados após vencer por 6-0 em Afogados da Engazeira e perder por 1-0 em Belo Jardim. O Jaguar passou pelo Timbaúba ao vencer por 2-0 em Jaboatão dos Guararapes e vencer em Timbaúba por 3-2. E o Atlético Pernambucano despachou o Altinho após empate em 1-1 em Camaragibe, mas vencer em Altinho por 3-1. O adversário do Veracruz nas semifinais, valendo o acesso, seria o Jaguar, e o primeiro jogo foi realizado no dia 24 de setembro, no estádio Jefferson de Freitas, em Jaboatão dos Guararapes, e as duas equipes empataram em 0-0. A volta aconteceu no dia 28, no estádio Carneirão, em Vitória, e as duas equipes voltaram a empatar em 0-0, o que levou o jogo aos pênaltis, e aí o Galo do Maués venceu por 5-4 e confirmou acesso para a primeira divisão e para a final. Na outra semifinal, o Atlético Pernambucano confirmou o acesso e a vaga na final ao eliminar o Belo Jardim, após vencer em Camaragibe por 1-0, perder em Belo Jardim pelo mesmo placar e vencer nos pênaltis por 5-3. A final foi realizada em jogo único, no dia 12 de outubro, no estádio Carneirão, em Vitória de Santo Antão, devido à melhor campanha do time vitoriense. E o Veracruz conquistou a taça de campeão da segunda divisão pernambucana em 2014, após vencer o Atlético Pernambucano pelo placar de 2-1. Gols de Cláudio Pitbull aos 6 e Moisés, vindo da base, e que em 2019 encerrou no Flamengo do Piauí, aos 37, a favor do Veracruz, e de Everton Felipe, aos 12, a favor do Atlético Pernambucano, todos no segundo tempo de jogo. O Veracruz foi campeão em 2014 com Andrei no gol, Cláudio Santos, o Anderson, Rodolfo e Kaique na defesa, Bia, Severino e Marquinhos no meio campo, Cezinha, Reidson e Cláudio Pitbull no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!